Fala, Sentinela, beleza? Tiago falando aqui, começando mais um podcast na Guarita. E hoje vamos bater um papo com uma pessoa muito especial, como já é de praxe aqui nesse podcast. Você sabe que as pessoas que estão aqui são estratégicas para trazer um papo legal, conteúdo inteligente, diferente. E, obviamente, você já está compartilhando esse podcast, você está começando a ouvir ele agora, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, ou também nas ondas da 105.3 da Rádio Olinda, que a gente possa se organizar direitinho aí e compartilhar com toda a família, amigo e tudo mais, porque esse conteúdo aqui é de comunicação, é católico e é de qualidade. Então é o seguinte, hoje, obviamente, vamos começar com ele, né, dando esse olá para o nosso irmão Matheus Vitor. E aí, meu querido, como é que estão as coisas? Fala, Sentinela! Gente, hoje um convidado, né, muito especial. Vou logo dizendo que veio do Paraná, de tão distante, para trazer um pouco de conhecimento, de experiência profunda para a gente, sabe? Sobre comunicação católica, sobre identidade, sobre aprofundamento, sobre beber da fonte da comunicação. Enfim, hoje o papo está incrível, né? Não vou demorar muito, vou passar a bola para Tiago novamente, para que ele possa apresentar essa pessoa e a gente bater esse bate-papo. É isso, Matheus, meu querido. Estamos muito felizes hoje por ter essa pessoinha conosco, trazendo a história de algumas coisas, trazer umas curiosidades para que a gente possa conversar com ela e saber. E primeiro passo, para começar tudo, como sempre, queremos saber quem é você. Quem é você, Maria Eduarda? Por favor, você que vem lá de tão distante, como o Matheus disse, ou a gente está em tão distante, não sabemos. Mas se apresente aqui para o pessoal do podcast na Guarita, aqui com o pessoal da Sentinela Comunicação. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pelo elogio. Já me senti, assim, uma responsabilidade fazer esse papo ser legal, ser importante, né, para cada um que vai assistir. Bom, eu me chamo Maria Eduarda, como o Thiago falou. Eu tenho 20 anos, eu estudo jornalismo e eu trabalho com a comunicação católica, né? Trabalho numa agência de comunicação católica e eu vim dividir um pouco dessa experiência, de uma experiência especificamente, que eu vivi dentro da comunicação, dentro dessa área, e dividir curiosidades sobre esse meio que é tão especial, que é tão importante para nós. E que a gente agora já possa ir começando algumas perguntinhas, porque aqui o negócio é frenético. A gente quer aproveitar ao máximo para extrair esse conteúdo teu, as suas experiências, alguns pontinhos aqui, gente, vocês vão ficar surpresos, viu? Que, enfim, tem muita coisa por vir ainda, que com certeza Deus preparou na vida de Maria Eduarda e ela vai trazer para a gente hoje, tá certo? Então é o seguinte, Matheus, por favor, faça uma perguntinha para ela, para que a gente possa já explorar essas histórias que ela tem para nos contar no dia de hoje. Show! Conheço, adoro comunicação, né? Desde quando a gente fundou, né, a Sentinela, eu já pesquisava sobre algumas agências católicas e a Adoro Comunicação foi uma das agências que a gente se inspirou, né? Principalmente a Símbolo Comunicação, que a gente já gravou um podcast aqui também com a Símbolo. E a Adoro Comunicação tem um trabalho fantástico. Eu queria perguntar para você, Maria Eduarda, como surgiu essa ideia de trabalhar com agência católica, com o público católico? Se foi algo, uma paixão, se realmente surgiu do nada e com o tempo você se apaixonou pelo propósito, pelo projeto. Explica aí pra gente. Bom, eu nunca pensei em trabalhar com comunicação católica, nunca almejei isso, que ninguém nunca me falou, olha, dentro da comunicação você pode trabalhar com comunicação católica. Eu entrei para fazer faculdade para trabalhar com moda. Eu queria fazer jornalismo e trabalhar com moda. Então, coisas completamente diferentes que eu faço hoje, né? Mas eu sempre gostei muito da comunicação de forma geral e sempre foi tudo muito leve. Eu entendia que se eu entrasse para a faculdade e não fosse aquilo, estaria tudo bem, porque eu poderia sair e encontrar uma outra coisa. E graças a Deus foi isso. Houve essa identificação. E aí o meu primeiro estágio foi na Adora, que é onde eu trabalho hoje, que é uma agência de comunicação católica, né? Que foi fundada em 2014, mas que, enfim, eu nem pensava em fazer faculdade em 2014, mas eu peguei esse trabalho em andamento, né? E pude fazer parte dessa equipe, faço parte dessa equipe. Então, ali nasceu essa identificação com a comunicação católica, com essa oportunidade, essa possibilidade de trabalhar com isso. Eu sou católica,
E aí eu achei curioso, assim, desde o início. Eu sempre pensei, gente, como que eu nunca pensei nisso? Como é que ninguém nunca me falou isso? Porque eu acho que existe esse lado de que as pessoas não pensam que tem empresas trabalhando por trás de uma paróquia, que existe uma profissionalização por trás da comunicação da igreja. Não são só leigos fazendo, não são só voluntários. Existe um estudo para isso, né? E eu fui me interessando, eu fui pensando, gente, a gente pode estudar especificamente aquilo que é melhor para a igreja, aquilo que funciona na igreja, aquilo que não funciona. Então, trabalhando com esse meio, eu fui me apaixonando. Então, assim, o meu processo foi todo na prática. Eu nunca idealizei muito. E eu acho que isso foi positivo para mim, porque eu fui conhecendo aquilo que era real. Não aquilo que eu imaginava, não aquilo que as pessoas me falavam, mas aquilo que é real, com as suas dificuldades, com seus problemas, com as suas falhas, mas também com os propósitos muito bem definidos nessa área. Eu acredito que a comunicação católica, por 1000 falhas que existam dentro dela, existe um propósito. E é aquilo, né, que não importa o como, quando se tem o porquê. Então, não importa como a gente vai comunicar, a gente tem um porquê para comunicar, a gente tem o que fazer, a gente tem o que comunicar. Então, assim, isso me moveu muito e é o que me move para continuar e para não querer mais, por exemplo, trabalhar com moda. Eu já não quero. Eu olho para a moda e vejo que talvez seja algo que não tenha tanto sentido como tem hoje para mim trabalhar com a comunicação da igreja. Caramba, você ia falando e parece que vem um filme na cabeça, porque é exatamente isso que a gente conversa, sabe? Eu até tinha pensado em fazer uma outra pergunta, só que quando você começou a falar, não tem como não querer explorar um pouco mais esse assunto que você falou, que é algo geral, sabe? A gente falou com Deia, da Símbolo Comunicação, e a gente trocou uma ideia com ela, e ela, cara, ela ia falando coisas muito parecidas, assim, dificuldades, principalmente relativo à paróquia e quando a gente pensa também no pessoal que está saindo de faculdade, a gente começa a pensar nessa escassez, né? Nessa escassez de profissionais, e a gente para e pensa, poxa, existem católicos, jovens católicos que estariam muito felizes trabalhando dentro de um ramo de comunicação católica de verdade, respirando aquilo que eles querem respirar, sendo inspirados pelo Espírito Santo em cada ligação, em cada atendimento, sendo inspirados pelo Espírito Santo em cada arte, em cada vídeo, sendo inspirados pelo Espírito Santo em cada curso, workshop, enfim. E a gente vê isso acontecer numa escala muito menor do que daria para já estar acontecendo pelo nível de agências que já existem, sabe? Só que parece que são verdadeiras ilhas, né? Tem uma ilha aí no Paraná, tem uma ilha em Fortaleza, tem uma ilha aqui em Recife, e aí cada ilha dessa tem um nomezinho e algumas pessoas lá lutando dia e noite por algo que a gente está desbravando junto, aqui no Nordeste, no sul do país, e as coisas estão acontecendo, e eu vejo que isso é uma tendência a gente começar a pensar diferente a questão da comunicação. E eu fiquei muito feliz de você ter colocado esse ponto da maneira que você colocou, porque realmente é muito proveitoso. Toda vez que a gente puder conversar, a gente fala disso, da escassez que existe e a nossa responsabilidade de ir atrás de resolver esse tipo de situação, de problema, e assumir, dizer, não, peraí, ok, não está sendo da forma que eu imaginaria que daria para estar sendo, mas o que eu posso fazer para mudar isso, sabe? E aí a gente vê os projetos da Adora também, indo de encontro a isso, indo de forma focada, estratégica, para mostrar, ei, a gente existe, né? E vamos trabalhar com a gente, vamos fazer isso com a gente. E aí, quando você tem esse primeiro contato, fica como Maria Eduarda falou para a gente, né, pessoal? Existe, isso existe, meu Deus, eu estou plenamente feliz fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, no lugar que eu encontro pessoas que eu me reconheço, eu me vejo nelas, e a gente experimenta isso muito junto. Passando já para o próximo ponto, já que eu queria ir adiante, para a gente poder já ir seguindo de forma mais gradual, eu queria passar para um ponto assim que eu e Matheus, a gente tem conversado bastante sobre isso, sobre a tua experiência, que foi lá no Vatican News, né? No caso que, tipo, como assim? De onde saiu e como é que foi isso? Explica pra gente essa ligação. Não sei, fala do zero como realmente a gente não sabe de nada e fala pra gente entender mais, porque esse assunto é maravilhoso e a forma que foi para você também é incrível. Bom, então, para todo mundo entender, em janeiro de 2020, eu fui para o Vaticano, né, fazer uma experiência no Vatican News, que é um veículo de comunicação, mas acima disso é o dicastério para comunicação, né?
Então, é uma responsabilidade muito grande para eles, porque o que é o Vatican News, para quem não conhece? É o porta-voz do Papa. Eles soltam e eles trabalham com tudo que envolve o Papa, com tudo que envolve o mundo, a Igreja e o Vaticano. São essas as vertentes. Papa, mundo, Igreja e Vaticano. Então, eles trabalham especificamente com notícias relacionadas a isso. Então, é como se fosse uma TV, um veículo de comunicação, que veicula várias notícias, só que sobre um tema específico, né? Tá voltado para aquilo que a igreja está vivendo, a igreja local, a igreja nacional, assim, né? Então, tudo que tem relevância para a igreja, tudo que o Papa diz, enfim. E aí, uma breve explicação para quem está chegando. Existe o Vatican News geral e existe aquelas notícias que são veiculadas em português, aquelas notícias que são veiculadas em inglês, porque há um interesse diferente da igreja no Brasil e na igreja nos outros países. Então, eles trabalham com 6 línguas principais, né? Então, é realmente uma comunicação a nível mundial. A gente não está falando de algo que chega só em um país, em determinada região, mas aquilo que precisa até ser traduzido para várias línguas, para que chegue a várias pessoas. Porque a gente está falando de uma igreja só. A gente está falando de uma mesma igreja, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para lá, então, e passar um mês lá com a equipe do Vatican News português, que cuida das notícias que chegam, que são mais relacionadas ao Brasil e para os países de língua portuguesa de uma forma geral. Bom, vou contar antes como é que aconteceu. Eu consegui ir para o Vatican News, né? Eu nem gosto de falar conseguir, porque eu acho que não é uma conquista pessoal só. Eu vejo de fato como uma grande oportunidade, porque eu poderia responder sim, eu poderia responder não, eu poderia me dedicar a isso, eu poderia não fazer. Mas eu vejo que não foi algo assim, eu quero ir, eu vou. Foi uma oportunidade que eu tive de ir, né? Não sei se a gente pode falar como um chamado, mas mais ou menos isso. E aí eu fui passar esse um mês, porque na agência que eu trabalho, que é a Adora Comunicação, o Fernando e o Daniel são os 2 sócios. E eles tinham ido para o Vatican News fazer um estágio, né? Em outra área. A gente trabalha em áreas diferentes na Adora. Por exemplo, eu faço redação, eu faço texto, eu trabalho com tudo aquilo que é texto, né? E os meninos trabalham com outras partes da empresa. Então, eles fizeram o mesmo estágio, só que sobre um olhar diferente, né? Diante de uma outra perspectiva. E aí eles voltaram encantados, eles voltaram com uma super experiência e eles ficaram menos tempo. E aí, eu me lembro que quando eles voltaram, eles falaram: Duda, você tem que ir, você vai amar, enfim, você vai aprender muito e tal. E aquilo ficou, sabe aquilo que a gente fala: ah, que legal, eu vou, tal, mas é muito da boca para fora, é sem expectativa nenhuma de que aquilo vai acontecer realmente. E aí, eles foram em 2018, eu fui no começo de 2020, né? Passou esse tempo. Quando foi final de 2019, eu falei: bom, acho que eu vou tentar ir. Acho que eu vou mandar fazer um contato e tal, e vou. E aí eu comecei a fazer todo o contato, né? Tem um processo para você conseguir ir. E eu fui. Só que foi muito... Assim, se eu tivesse que escolher uma data, eu não iria na data que eu fui, né? Foi muito assim, venha nessa data. E eu abracei. Então foi muito rápido. No final do ano eu comecei a fazer esse contato e no começo do ano eu já fui. E aí hoje com essa pandemia eu vejo que eu fui no tempo certíssimo, assim. Se eu fosse um pouquinho depois, eu não teria ido. Então, assim, é nisso que a gente vai reconhecendo a providência de Deus, que sabe de tudo, que planeja tudo. Quando eu voltei, já existia coronavírus lá. Que não, né? Mas lá já existia. Mas em nenhum momento isso atrapalhou o meu estágio. Nada, nada. Então, em todos esses detalhes da data, da forma que foi muito leve, muito natural, eu não tive tempo para ficar criando 1000 expectativas, para ficar nervosa, para ficar ansiosa, porque tudo aconteceu de maneira muito rápida e muito tranquila, muito leve. Então, essa foi a característica da minha experiência lá. Muito leve, de muito aprendizado, de muito desafio, sim, mas de muita certeza, de plena certeza de que eu estava vivendo algo que era para eu viver naquele tempo, naquela hora, né? Eu acho que isso faz toda a diferença.
Mas, assim, uma super alegria, um super privilégio de poder falar, eu tô aqui na fonte de toda essa comunicação e beber disso e testemunhar aquilo que eles vivem lá, a forma com que eles lidam com a comunicação. Perfeito, Maria Eduarda. Tu ia falando aqui, chega aí enchendo meu coração de desejo de realmente vivenciar e ter essa experiência, sabe? E aí eu queria te perguntar logo assim de cara, quais os efeitos dessa experiência, tanto para a sua vida profissional como pessoal? A partir dessa experiência que você vivenciou no Vaticano News, o que é que mudou, assim, profissionalmente falando na comunicação, mas na sua vida pessoal também? Responde aí pra gente. Eu posso dizer que a minha maior experiência foi pessoal, né? Eu fui para lá com um objetivo profissional, claro, com certeza. Eu queria aprender, eu queria ganhar experiência profissional. Mas hoje eu olho para toda essa experiência e vejo que eu cresci muito como pessoa, acima de como profissional. Porque eu fui sozinha. Então, assim, um país muito diferente do meu. Eu já tinha ido para Roma, mas é completamente diferente. Você está indo para um outro propósito. Você vai viver como alguém que mora lá, né? Que passa um tempo lá como alguém que mora mesmo. Então, assim, em todos os aspectos foi desafiador. Essa é a palavra. Em todos os aspectos. Pensem que tudo que poderia acontecer até eu chegar lá aconteceu. E, assim, todo tipo de desafio possível eu passei para chegar lá. No primeiro dia, assim, eu chorava, falava, gente, acho que não era para eu ter vindo. Sabe, esse estresse todo de quando algo é para acontecer, mas você é tentado de todas as formas para não ser feliz naquilo. E foi maravilhoso, assim, depois, claro. Hoje eu olho e só consigo pensar em coisas boas. Mas eu sei que enquanto eu estava lá, eu pensava, eu vivia os desafios. Então, em todos os detalhes. Mas os desafios é que fizeram com que essa experiência fosse especial. Com que essa experiência fosse única. Lembrar de tudo. E é engraçado, porque falando um pouco do profissional, a cada texto que eu ia escrever, porque, assim, eu fazia tanto textos que chegavam, quanto textos que eu tinha que fazer a pauta, que eu tinha que pensar, que eu tinha que elaborar. E a cada pauta que eu tinha que fazer, a cada texto, eu ia dizendo assim, Deus, eu não vou conseguir, é muito para mim. Mas eu ia experimentando também essa ação do Espírito Santo, que faz, né? Esse enfrentar o desafio. O desafio tá aí, eu posso escolher enfrentar, eu posso escolher fugir dele. Então, eu trouxe muito esse aprendizado, assim, de vamos fazer acontecer, de que os desafios vão vir e continuam vindo, e é importante que eles existam, porque se você vive uma rotina dentro da comunicação e em qualquer outra área que não te desafia, é porque você não está crescendo, você não está subindo de nível. E assim, eu quero deixar claro que eu não estou falando isso como uma fantasia. Eu não sou, assim, de ficar falando coisas místicas, sabe? Assim, nossa, o Espírito Santo que escreveu, o Espírito Santo que fez. Não, foi uma dedicação minha. Eu decidi enfrentar aqueles desafios, mas eu reconheço que por mim mesma não teria talvez tanta firmeza para enfrentar, porque de fato, a cada texto eu ia dizendo, Senhor, faça, sabe? Espírito Santo, escreva também em mim, por mim, né? Porque eu tinha o desejo de que os meus textos fossem bons, de que os meus textos fossem não reconhecidos, mas que eu seguisse o nível que eles seguem, porque eles são muito bons. Se não fossem, eles não seriam quem eles são, né? Então, isso tudo é muito legal. Ver o seu texto passar por uma aprovação e chegar alguém que tem mais experiência que você e dizer, olha, aqui, Duda, eu colocaria uma outra coisa, aqui eu não usaria isso. Isso é muito enriquecedor, muito. Ter alguém que te diga isso, né? E que você confie, que você vai levar para o resto da vida. Então, eu consegui ali ensinamentos que eu vou levar para o resto da vida. E um outro ponto muito legal, que é de uma experiência mais pessoal, é que cobrir a audiência do Papa, Ângelos e etc., eu viver ali, eu estava em muita sintonia. É como se o Papa falasse para mim, sabe? Coisa que aqui eu não sinto, porque eu não estou vivendo o ritmo que eu vivi lá. Porque eu não paro para ouvir as audiências do Papa, sendo muito, muito sincera, com toda a atenção de alguém que está cobrindo aquilo ali. Então, exatamente por essa abertura de querer cobrir muito bem, de querer ouvir muito bem o que o Papa estava falando, eu sentia como se fosse para mim aquilo que ele estava dizendo. Então, eu vivia muito no ritmo da igreja lá. Assim, eu vivia mesmo os propósitos que eram estabelecidos
pelo Papa naquela semana, as reflexões que eram feitas por ele. Isso faz toda a diferença na nossa vida pessoal e espiritual, né? Então, eu, de fato, me senti na fonte em todos os sentidos. Na fonte de poder crescer espiritualmente, de poder ali me encontrar com Deus de uma forma muito pessoal, de uma forma muito particular, de me encontrar com as minhas misérias, com as minhas limitações, com os meus desafios. E assim, na rotina eu não consigo fazer isso. Porque, assim, é uma rotina barulhenta, cheia de coisas para fazer, cheia de coisas para ouvir, cheia de pessoas falando. Então, lá foi essa experiência. Muito realizadora em todos os sentidos. Mas se eu pudesse dizer que eu trouxe mais coisas pessoais do que profissionais, eu diria isso. Assim, foi um grande... Eu fui buscando algo profissional e voltei entendendo que essa viagem foi o estágio foi mais uma desculpa de Deus para me levar lá naquele tempo, com essa urgência que ele me levou, porque não teria outro fator que me faria ir para Roma e para o Vaticano tão rápido. Urgente, movimentar as coisas para ir, né? Porque quando você quer alguma coisa, você faz acontecer. Você pode não ter o que precisa para ir, mas você faz acontecer. Então, eu vivi um tempo que eu precisava ir para lá naquele tempo, que eu precisava silenciar para ouvir sobre várias coisas e para ter muito firme esse propósito da comunicação da igreja. Talvez eu não tivesse tanta certeza de que eu queria trabalhar com isso mesmo. E hoje eu tenho, assim, na vivência do dia a dia, eu vou experimentando isso, assim, de que é isso que me faz ser uma pessoa realizada profissionalmente. Não existe uma possibilidade de você falar em tocar em assuntos do jeito que você tocou, organizando quase que por tópicos pra gente aqui do podcast. Sério, tá incrível esse papo que a gente tá tendo. E eu já ia, obviamente, não tem como deixar de falar daquele pontinho que tu falou, da questão criativa da coisa. Porque eu trabalho como criativo desde a minha faculdade também, cursei publicidade. E a primeira coisa que vem na cabeça, como a criação de uma comunicação católica pede a inspiração do Espírito Santo para coisas que o mundo, quando vai criar as suas campanhas e tal, tenta se embasar só nas técnicas ali, frias e tudo mais. E nós, que estamos de agência de comunicação católica, trazendo as nossas técnicas e as nossas inspirações fundamentada na palavra, fundamentada naquilo que é a vontade de Deus também. Então, você que está nos escutando, nos assistindo agora, enfim, onde quer que você esteja, ou quando quer que seja, sabe que uma agência de comunicação católica é exatamente o que Duda está falando para a gente, dessa experiência. Como ela falou, acho que antes eu não sabia o que eu estava fazendo direito, mas eu tive certeza numa viagem que começou comigo chorando, como vocês ouviram agora, com ela sofrendo, sem saber direito ao certo, mas ela mesmo assim foi, nas incertezas que ela falou, que passou, não sendo no tempo dela. Gente, isso é incrível, é isso que Deus nos pede, é que, Deus, mas não é no meu tempo. É basicamente ele dizendo, tu tá entendendo isso agora, que não é no teu tempo? Realmente, nunca vai ser no seu tempo, é sempre no meu tempo, e Deus nos diz isso todas as vezes que começamos a desbravar a inspiração do Espírito Santo. Porque todas as vezes que a gente começa a desbravar isso e dizer, ok, toda vez que cai a minha ficha dizendo, eita, não era bem agora que eu queria, é Deus dizendo, pois é agora que vai ser. Então que a gente se fundamente na palavra, na oração sempre, seja nas nossas criações de texto, de imagem, de vídeo, de estratégica e tudo mais, porque nós, é o nosso diferencial, é o nosso diferencial. E é o que nos mantém firmados, porque é como o Duda falou, muitas vezes ela estava perdida e aí olhava para toda aquela situação, o Papa falando para ela, como ela disse, e aí ela se sentiu parte daquilo. Então, que onde quer que a gente esteja, no mundo inteiro, o Papa está falando para a gente. A nossa igreja fala conosco. E através de nós, Deus alcança o coração das pessoas, atendendo essas empresas, paróquias, onde quer que a gente esteja nesse país maravilhoso, abençoado por Deus. Que a gente tenha a certeza de que é sim inspiração de Deus, essas agências católicas, mas que a gente precisa estar fundamentado na palavra para que isso tenha sentido. Então, Duda, no final já dessa conversa da gente aqui no podcast na Guarita, eu queria agora uma perguntinha um pouco mais técnica, digamos assim, para que a gente possa junto entender um pouquinho mais sobre a questão
comparação, né? Mas assim, para que a gente possa ter ideia de onde a gente está aqui do Brasil em relação ao pessoal lá da Europa e tipo, a experiência que tu teve totalmente imersiva dessa comunicação ali e o que é que tu viu dos outros países, eu não sei, enfim, qual foi a tua experiência que tu chegou aqui, olhou e disse, ok, aqui a gente está indo bem, aqui a gente está indo mal, aqui a gente pode melhorar, aqui a gente já está um pouquinho melhor, enfim, somos um país católico, assim, então assim a gente tem nossos avanços, a gente tem os nossos eventos que são gigantes comparados à Europa, então a gente esquece às vezes que o nosso esforço, por mais que a gente veja que tem um campo gigante para trabalhar ainda, a gente ainda está trabalhando muito bem, não estamos assim no final da fila, nessa desorganizado, não, estamos muito bem organizados, eu enxergo isso, mas diz o teu ponto de vista aí, eu sei que teve essa experiência imersiva, né? Bom, vou falar exatamente do meu ponto de vista, tá? Bem pessoal, assim, uma opinião mesmo, não baseado em nenhum dado, em nada, mas aquilo que eu vejo. Eu acho que tem muitos pontos positivos que eu aprendi lá, que eu trago para minha rotina aqui. E tem também aquela ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Então, assim, é um lugar diferente, é sempre melhor do que o nosso. Por ser Europa, tudo é melhor do que o nosso. E não é bem assim. Quando a gente vive a experiência, a gente entende que não é bem assim. E não foi diferente nesse ponto da comunicação. Muitas coisas que lá eles ainda não vivem, a gente vive aqui. A gente já está acostumado com certas coisas que lá ainda é novidade, né? Eu acho que principalmente nessa parte da tecnologia. Então, de nós termos estratégias que lá ainda não são utilizadas e que funcionam muito bem aqui. Eu preciso fazer um parêntese de que a gente também não pode se enganar de que o Brasil é 10 em tudo na comunicação. Não é, né? Mas fazendo essa comparação, eu acredito que muitos de nós que trabalhamos com comunicação no Brasil e em outros lugares, a gente não explora ainda nem uma parcela do que a gente poderia explorar dentro da comunicação, de tudo que a gente tem a nosso favor, de tudo que a gente tem disponível, por diversos fatores. Então, eu, Maria Eduarda, enxergo que a gente tem sempre algo para crescer na comunicação, a gente sempre tem algo para explorar, a gente tem sempre algo novo para aprender. E eu levo isso para minha vida, de que eu ainda não conheço metade do que eu poderia conhecer dentro da comunicação. Então, eu acho que isso faz com que nós estejamos muito abertos para tudo que a gente pode ter de ferramentas dentro da comunicação. O que me faz muito feliz na comunicação é exatamente isso. Para mim, tá aí a beleza da comunicação. De ver que eu posso sempre mais, de ver que não existe regra, assim, né? Existem estratégias, existem coisas que funcionam, mas, às vezes, a minha comunicação em um lugar X, totalmente despretensioso, vai ser muito mais eficaz do que fazendo toda uma estrutura para comunicar algo, né? E lá não foi diferente, né? E, assim, uma coisa muito positiva, primeiro de lá, é ver o dinamismo. Então, a matéria que vai ser veiculada no site, escrita, ela vai ser veiculada no áudio. Então, eu preciso sempre pensar nisso, no que funciona escrito e no que funciona também áudio. No que funciona no meio de um programa e no que funciona no áudio isolado. Eu aprendi muito com isso, porque eu nunca escrevia pensando que precisaria funcionar de todas as formas. Então, todas as matérias lá, você pode ler, você pode ouvir. Na matéria escrita, você pode voltar se você perdeu alguma informação e ler de novo. No áudio, se a pessoa não entender alguma coisa, você perdeu esse público. Porque ele não vai voltar para ouvir. Tchau. Foi interessante a sua matéria. Então, pensar em todos esses aspectos me fez ter uma mentalidade mais rápida, que pensa mais no todo, que pensa mais não só em uma coisa específica, mas naquilo que funciona como comunicação em todos os veículos, assim. Mas também é muito novo digital para eles. Então, existe um site muito forte, mas não existem as redes sociais muito fortes, né? A gente, para vocês terem noção, nós, quando o Fernando e o Daniel foram para o Vatican News, eles deram uma ideia de uma criação de um Instagram em língua portuguesa, porque já existia o Instagram
geral, global, assim, em todas as línguas. E hoje a gente tem isso, né? Para nós é muito realizador ver isso na prática. Ver que foi todo um tempo de estudo, de analisar possibilidades, e hoje existe o Vatican News PT, que é o Vatican News em língua portuguesa, que a gente tem a grande oportunidade de trabalhar com eles nesse projeto, né? Então, diariamente a gente está ali vendo o que de mais relevante a gente tem para trabalhar no digital. Então, o digital ainda é novo. O Instagram, por exemplo, em língua portuguesa, é o único. Todas as redações em outras línguas não têm o seu próprio Instagram. Então, é algo bem novo, o digital, tirando o site, né? Que é onde as matérias são publicadas. Enfim, o digital é muito novo. E para nós aqui no Brasil é muito, assim, antigo já, né? Todo mundo está no digital. Até assim, fico meio receosa de falar isso, mas assim, a maioria das pessoas que trabalham com comunicação está no digital. Pode ser que outras empresas, enfim, talvez não estejam muito, e que agora na pandemia estão migrando para isso. Mas lá não tem essa presença tão forte do digital, das redes sociais mesmo. Eles já tinham o Facebook, por exemplo, mas eles não tinham o Instagram. E a gente lançou no Domingo de Ramos. Então, recente, né? E a gente tem uma adesão super boa. A gente tem mais de 50 mil seguidores agora. Só que é um trabalho de muita dedicação, né? Eu posso falar que eu vejo isso de perto, assim. A Bianca é a pessoa da equipe deles que mais mexe com o Instagram. É algo diário que ela tem que fazer. Separar já as notícias que vão para o Instagram, aquilo que é de mais relevante, como é que eu vou veicular no Instagram. Então, agora tem até um outro olhar. Aquilo que vai para o Instagram também precisa estar numa linguagem talvez mais objetiva, né? Uma outra linguagem. Então, isso do digital, a gente está à frente, realmente. A gente tem mais domínio sobre o digital, que foi algo que eu não vi muito lá. Mas o improviso lá é mais forte. Às vezes, eu acho que a gente fica nessa... Por buscar um espaço, a gente fica sempre querendo fazer perfeito. E lá não tem dessa. Lá o Papa falou, vai sair. Eu acho que é uma característica, sim, de veículos de comunicação que trabalham com notícias, que precisam ter um time para sair aquilo. Não é quando eu quero, eu vou preparar a notícia. Não, eu preciso não perder o time da notícia, precisa ser algo novo. Mas, assim, para vocês terem noção, é o Vatican News que abre e fecha o microfone do Papa. Se eles não abrirem lá, ninguém vai ouvir o que o Papa vai falar. Então, eles iniciam e eles fecham com a publicação dessa notícia, né? Para todo mundo. Então, isso é muito legal. Assim, não tá perfeito, mas a gente vai ter que fazer assim. Diversas vezes eu tava com o Silvanei, não sei se vocês conhecem, que é a voz super conhecida da Rádio Vaticana. E ele tava esperando, por exemplo, chegar algum material que ia chegar, que o Papa ia falar, para ele ter ali mais ou menos uma estrutura do que ele ia cobrir. E não chegava. E ele tinha que cobrir daquele jeito, sem material de apoio nenhum. Ele não podia falar, peraí, vamos atrasar um pouquinho o programa, e aí quando chegar o material a gente faz. Não, vamos para o programa da forma que a gente está. Então, eu aprendi muito nisso. Do feito é melhor que perfeito. Eu sou muito chata com as coisas. Eu sempre quero... sou um pouco competitiva, assim, de fazer muito bem, de atingir as metas, enfim. E lá eu aprendi isso, assim, a gente tem que dar a nossa cara, a gente tem que ir, vai, fala. A gente era muito pego de surpresa também, tava ali assistindo uma coisa, do nada o microfone passava pra gente, a gente tinha que falar alguma coisa. Então, isso foi muito legal, assim, eu acho que eu trouxe muito disso. Eu acho que é muito da comunicação católica, precisa existir isso de ser a comunicação, de viver aquilo. E se você vive, se aquilo está em você, tá tudo bem. Se você tiver que fazer, comunicar algo que você não está preparado para comunicar, porque você é aquilo, né? Nós somos essa igreja. Então, acho que isso eu aprendi muito lá também, de levar para esse lado. E o que eu mudaria, que eu faria essa comparação de que aqui talvez a gente tenha um desenvolvimento melhor, é essa presença no digital. Show, Duda, show. Você vinha falando aí, né, eu tava lembrando o quanto eu e o Thiago tem falado muito a respeito, né, do feito é melhor que o perfeito. Inclusive, um dos primeiros podcasts da agência, a gente falou a respeito disso, de fazer realmente o feito, mas fazer, né, do que ficar esperando o momento certo, a oportunidade perfeita. Eu acho incrível
tudo aquilo que vocês têm feito, né, pro Vatican News. E eu só desejo sucesso, de verdade. Acompanhei quando vocês lançaram o Instagram e de uma hora para outra já tem tantos seguidores que eu sei que é fruto de um grande trabalho. Mas deixa eu te perguntar, a última perguntinha para a gente encerrar. Duda, qual ensinamento que você pode trazer aqui para os nossos seguidores? Alguma frase? O que é que você quer deixar aqui para os nossos seguidores que é apaixonado por comunicação católica, vindo diretamente da fonte da comunicação, que é do Vatican News? Qual ensinamento você pode trazer para a gente? Bom, acho que eu queria falar duas coisas. Isso de dar seu cara a tapa, de viver a prática. A gente não vai ter noção se a gente não viver a prática. Eu acho isso tão especial, você passar um tempo com alguém que esteja olhando, mas para você aprender, para você ver como é que é, qual o sentimento. Então, assim, posso passar um tempo com vocês na agência, entende? Posso acompanhar o trabalho de vocês um mês? Se eu pudesse falar para quem está começando e para quem tem essa dúvida, será que será que a comunicação é a minha área? Será que o meio católico é o que vai me fazer feliz? É isso. Passe um tempo com alguém que trabalha com isso. Veja a rotina daquela pessoa, veja como é que isso se dá na prática. E uma outra coisa, eu acho que é sair um pouco. Eu vejo que a gente que trabalha com a igreja vive um vitimismo um pouco, assim, no sentido de, eu trabalho com comunicação, eu não sou muito valorizado. A gente recebe muito isso, gente, muito. O padre da minha paróquia não me apoia, o fulano não me apoia, o meu amigo fala que trabalhar com comunicação é um hobby, não uma profissão, e aí eu não tenho apoio, meu marido não quer isso, acho que eu não vou ganhar dinheiro trabalhando com comunicação. Só que eu acho que a gente vai absorvendo tanto isso que a gente vai criando um olhar de que a comunicação católica não evolui, que trabalhar com comunicação católica não dá dinheiro, não traz realização, tem que ser só um hobby, algo voluntário. E assim, a gente precisa despertar para isso. A gente precisa dizer assim, ninguém valoriza o meu trabalho, mas eu preciso valorizar. Eu preciso entender a importância disso, não são os outros, sou eu que vou trabalhar com isso. Se eu tiver bem definido o propósito do meu trabalho, os outros não necessariamente precisam saber, porque eles vão viver com a vivência do meu propósito. Então, acho que é isso, assim, que a gente conversava até hoje na empresa, de que existe esse vitimismo com a comunicação católica, de a gente não é visto, as pessoas não dão importância para nós, a gente é sempre visto como algo secundário. Por exemplo, se não tiver ninguém na paróquia para fazer, aí o padre contrata uma empresa. Tudo bem se for assim, tudo bem. Que a gente não pode ficar numa situação onde eu vou concordando com isso e não vou fazendo nada para ser diferente. Não vou correndo atrás disso, não vou correndo atrás de comunicar, de mostrar, olha, eu posso fazer alguma coisa diferente, eu posso te apresentar um outro olhar sobre a comunicação da igreja. Eu falo assim, que com a comunicação, às vezes a gente precisa mostrar para a pessoa que ela vive um problema. É muito legal isso. Falar assim, olha, às vezes a pessoa está vivendo um problema, mas ela não sabe que ela vive aquele problema. Às vezes ela está vivendo uma grande oportunidade, ela não sabe que ela está vivendo uma grande oportunidade. E ao comunicar isso para ela, eu posso mudar o olhar dela. Então a comunicação é isso, dentro e fora da igreja. Às vezes a gente voltar o olhar da pessoa para ela mesma. Às vezes vou voltar o olhar da pessoa para uma notícia, às vezes vou voltar o olhar da pessoa para um fato específico, mas às vezes o nosso papel é só voltar o olhar da pessoa para ela mesma. Dizer assim, olha, se você não investir em você, ninguém vai investir. Se você não olhar para o seu trabalho e reconhecer o propósito que há nele, ninguém vai reconhecer. Então, acho que é essa a dica. Se a gente sair desse vitimismo que a gente vê muito, a gente vai conseguir alcançar coisas maiores. A gente vai conquistar áreas diferentes, uma profundidade diferente dentro da comunicação. Primeiro, Duda, só para você saber, você foi inspirada pelo Espírito Santo em tudo que você falou. Sério, e a maior confirmação é porque parece que tu tava com a gente acompanhando o podcast, tu tava com a gente vendo as coisas que a gente conversa interna da agência, tu tava vivenciando tudo que a gente conversa e tal. E é isso que confirma tudo, sabe? É incrível como tudo que você falou vai exatamente perfeito, alinhado com o que a gente vem conversando, o que vem sendo tema por diversas vezes, até de forma espontânea, assim como você veio falando do assunto, eu falando, daqui a pouco topamos nesse assunto novamente. Não é a primeira vez que isso acontece e a gente concorda plenamente
com teu posicionamento. E digo mais, tu foi falando um monte de coisa e principalmente o ponto que você falou, que às vezes as pessoas não sabem que estão vivenciando um problema. E cabe a nós, primeiro, entender que as pessoas não estão entendendo, porque muitas vezes a gente, do alto da nossa técnica e sabedoria, acha que a pessoa tem que compreender e tem que me ouvir porque eu sou o cara. Não, a gente tem que ter humildade de tratar com as pessoas e entender nas pessoas, de falar, não é assim, por isso, por isso, por isso. E compreender que as negativas são naturais. Eu acho que a gente está indo de encontro com uma cultura do vitimismo, que a gente falou agora, é uma verdadeira cultura, é algo que é realmente cultural, está instalado aí por diversos anos, tipo aquele velho, não funcionou até assim até agora, no caso funcionou assim até agora, então por que tem que mudar agora, sabe? É confortável para mim, é a zona de conforto, aí você pode colocar um monte de nome, é zona de conforto, é o vitimismo, é para evitar trabalho, enfim, seja qual for. Mas quando a pessoa tem a primeira experiência, consegue compreender plenamente que através desse chamado, através da paciência para explicar esse tipo de posicionamento e dizer que a profissionalização da comunicação traz benefícios, frutos, sabe? E a gente traz coisas concretas, um período de trabalho e a gente enxerga coisas maravilhosas no agir de Deus, porque a gente está fazendo vontade de Deus o tempo todo. Então, quando você fala coisas feito essa, tudo que você falou, é incrível como a gente está alinhado nesse ponto. E aí é mais uma confirmação que o Espírito Santo está mexendo com a gente, está falando com a gente, para que a gente possa sentir esse fogo de dizer, não vamos desistir, sabe? Faz parte do processo. Estamos indo à frente, estamos pagando o preço de estarmos indo à frente, sabe? Não tem um caminho trilhadinho, bonitinho para a gente. Tem lá uma barreira e a gente está disposto a ir passando por essa barreira, seja qual for, com muito amor, com muita confiança no Espírito Santo. E tu falou um monte de coisa que, infelizmente, não vai dar pra gente falar hoje. Eu sinto muito. Eu acho que você vai ter que fazer a parte 2 aqui nesse podcast, porque não há condição da quantidade de tema que tu ia falando. Eu não sei, Matheus, mas para mim veio mais umas 10 perguntas. Só que a proposta da gente é ser uma coisa mais rápida também. Então, assim, gente, eu não prometo nada. Talvez ela apareça aí novamente para que a gente possa continuar esse papo, porque ainda dá para extrair muito mais coisa de Duda para que a gente possa conversar. Vamos já encerrar o nosso podcast de hoje com muita alegria, né, com muita esperança, com todas as palavras que Duda falou para a gente nesse dia de hoje. Pedir para Matheus se despedir, falar com vocês aí, porque eu tenho que tomar uma água, porque não tá dando não. Gente, que bate-papo incrível, né? De muito conhecimento, de muita informação e de muita confirmação daquilo que Deus tem falado para nós, daquilo que a gente tem experimentado durante todo esse tempo, né? Tanto de comunicação, de profissionalismo, de sentinela comunicação em si. A gente tem basicamente vivenciado as mesmas coisas, visto as mesmas coisas aqui na paróquia, etc. Enfim, foi incrível, né? Tudo aquilo que a gente escutou de Duda hoje. Duda, de verdade, muito obrigado, né, por estar aqui, por ter nos ajudado, enfim, por estar aqui conosco, né, ter se comprometido de trazer esse conhecimento, sua experiência. Eu quero dizer que a porta da Sentinela está sempre aberta para você. Se precisar da gente para alguma coisa, para qualquer coisa, pode contar com a gente. E, de verdade, muito obrigado por isso que a gente bateu, esse papo que a gente bateu hoje. Eu que agradeço o convite dos meninos. Fiquei muito feliz de poder partilhar um pouco com vocês, do meu olhar, de aprender com vocês. Eu acredito que a gente não pode ficar nessa ilusão de que a comunicação católica é só rezar, é só essa fantasia. Não é mão na massa, é assistir conteúdo, é participar de coisas. Então, assim, que graça vocês poderem estar aqui assistindo, acompanhando. Espero que isso faça a diferença na vida de vocês, porque a comunicação é isso, a gente precisa pôr a mão na massa. E vocês estarem aqui assistindo já é uma forma de pôr a mão na massa, de buscar conteúdo, de buscar outros olhares, outros conhecimentos, né? Então, assim, obrigada, meninos, pelo espaço. Foi muito especial. Espero voltar também para a gente partilhar sobre mais coisas e sobre essa realidade que a gente vive. Agora sim, Duda, de verdade, também agora da minha parte, né, que te agradeço de verdade por tudo que foi falado aqui.
por como você se deixou ser utilizada pelo Espírito Santo, e a gente sabe disso pelo que foi falado, pelos frutos que a gente sentiu em cada coisa que ia sendo falada e cada coisa que foi sendo dita, sabe? Não é coisa da minha cabeça, nem viagem, não, mas que é uma coisa que confirma muita coisa no meu coração, e com certeza no coração de Mateus também. E quando a gente sente esse foguinho, assim, essa chama no nosso coração, essa animação, esse fôlego novo, parece que a gente respirou, sabe, novos ares, e está mais inspirado ainda para seguir. Então, de verdade, muito obrigado da toda a equipe Sentinela, para que você possa seguir firme e forte. Encerrando, eu queria saber se você tinha algum arroba aí para deixar para o pessoal seguir, se informar mais. Enfim, fica à vontade para o pessoal poder acessar mais conteúdo teu, da agência, enfim, fica à vontade. Bom, meu Instagram é @meduardagóes, Gois. E aí eu vou deixar o do Vatican News também, que é Vatican News PT, para vocês seguirem, acompanharem. Lá a gente posta tudo que é de mais relevante para a igreja no Brasil. Perfeito, Duda, de verdade, muito obrigado. E agora eu senti muito no meu coração que a gente possa rezar por você, rezar pela sua missão, pelo seu chamado e também por toda a equipe da Adora, tá bom? Então, vamos começar rezando uma Ave Maria e eu vou, enfim, deixar o Espírito Santo conduzir de verdade essa oração, para que você sinta o teu chamado, sabe, mais ainda, essa força e tudo que ainda não é claro na tua caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãezinha, passa na frente de toda dificuldade, toda adversidade. Nos cobre com teu manto sagrado, Mãe. O nosso chamado de ser comunicação, ser católico, por desbravar esse mundo novo, por estar enfrentando tudo isso que a gente está vivenciando agora, dos efeitos da pandemia, de pessoas com o coração tão machucado, da realidade de várias e várias paróquias que está sendo resgatada através da comunicação. E que a gente possa ter esse discernimento no nosso coração de que as pessoas, como Duda falou, que as pessoas ainda não sabem que estão vivendo um problema, até que nós tenhamos a parresia de falar de Deus através da comunicação. E que a comunicação católica de qualidade, profissional, cheia de inspiração, estratégia, inteligência, possa chegar ao coração das pessoas. Mãe, nos ajuda a seguir nesse deserto junto contigo, a seguir firmes e fortes, e que o Espírito Santo nos conduza eternamente na nossa caminhada. Estamos sempre e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Duda, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Gente, vocês que acompanharam, nos compartilhem, como eu já disse, e se preparem que vem mais coisa boa e vem muita novidade. É isso, vamos acabando, encerrando por hoje. Fiquem com Deus e tchau.